Serra da Cantareira, zona norte de São Paulo. 2 de março de 1996. 23 horas e 15 minutos. Uma tragédia que o Brasil não esquece. Naquele dia, a alegria ficou de luto. Um desastre entra para a história trágica da aviação brasileira. Um Learjet 25D, jato executivo, colide contra uma montanha. Era o fim da banda de maior sucesso do Brasil na década de 90. Mas ela Lídia, muito mais do que Lídia, very, very beautiful. Você me deixa doidão. 9 pessoas morreram. Alexander Alves, o vocalista Dinho. Alberto Rinotto, o guitarrista Bento. Júlio César Barbosa, o tecladista Júlio Razek. Samuel Reis de Oliveira, o baixista Samuel Reoli. Sérgio Reis de Oliveira, o baterista Sérgio Reoli. Jorge Martins, o piloto do jato. Alberto Taqueda, o copiloto. Sérgio Saturnino Porto, o segurança da banda. E Isaac Souto, road da banda. 5 talentos e uma multidão de fãs. Os meninos de Guarulhos, na Grande São Paulo, ganharam o Brasil com humor e reverência. Um sucesso relâmpago. Interrompida cedo demais. Como está a família do Dinho 23 anos depois da queda do avião? E o encontro inédito e exclusivo da família do piloto com os pais do vocalista. É a primeira vez que eles ficam frente a frente depois da tragédia que marcou este lugar. Um acidente aéreo que deu o que falar. Neste terrível desastre que acabou tirando a vida dos integrantes do polêmico grupo Mamonas Assassinas. Depois de 12 horas, acabou a operação de resgate das vítimas do acidente que envolve o grupo Mamonas Assassinas. Acaba de sair, neste momento, o primeiro corpo das vítimas do acidente hoje. A colisão matando os jovens de Guarulhos, mais amados desse país. Será que o acidente poderia ter sido evitado? Foi uma coisa assim atordoada para começar a cobertura. Primeiro, pela dificuldade de acesso ao local, né? Um lugar íngreme, uma região da Serra da Cantareira. Eu recebi a informação, olha, caiu o avião dos Mamonas. Para mim, parecia uma brincadeira, sabe? Quando eu não acreditei. Ó, pega o helicóptero e vai para a região de Guarulhos, vê o que você vê. E nós fomos acompanhando, recebendo informações que todos tinham morrido, que a situação era trágica. Então, foi muito triste. E foi misturando a emoção com a dificuldade do trabalho, com o próprio trabalho jornalístico e com as cenas que a gente via na Serra da Cantareira, de destroços do avião, tinha objetos pessoais ainda dos integrantes dos Mamonas. Tem roupas ainda, tênis, par de tênis ali. Pela TV, o país acompanhava a trágica notícia ao vivo. O repórter Arnaldo Duran foi um dos primeiros a chegar ao local. Eu me lembro das pessoas muito tristes mesmo. Foi assim, bastante impactante, assim. E exaustivo, porque foi uma cobertura que começou de madrugada. A gente chegou na Serra da Cantareira quase que junto com o pessoal do BOP, que foi quem descobriu o local dos corpos, né? Ainda tudo chamuscado ainda, ó. Você pode ver que houve realmente incêndio,
e explosão. O piloto repórter, comandante Hamilton, acompanhou tudo do alto. Foram horas de cobertura aérea. Antigamente, nós usávamos a câmera na mão. Então você tinha que chegar muito próximo para que o câmera conseguisse dar detalhes. E eu passei com o helicóptero bem baixinho, bem próximo. Eu vi aquele o corte certinho, como se um disco de serra tivesse cortado, abriu um caminho no meio da mata. A gente via alguns pedaços da aeronave. Isso que me deixou muito triste. Lá em cima do morro tinha um platô. O avião ele pegou esse platô e foi arrancando a vegetação. No final desse platô, o morro descia novamente. E aí a gente entende que o avião ele ainda fez um pequeno sobrevoo e foi se desmanchando sobre as árvores assim. O piloto da empresa de táxi aéreo que transportava os Mamonas começou a jornada naquele sábado, antes das 7 da manhã, e ultrapassou 16 horas de trabalho. Que às vezes o acidente pode começar na diretoria de uma empresa, por uma política mal administrada, por uma política mal planejada. Um dia antes, o mesmo jato transportou a banda do Sul para Piracicaba, interior de São Paulo. No dia do acidente, com a mesma tripulação, a banda decolou de Piracicaba às 7h10 da manhã, com destino a Guarulhos, onde pousou às 7 horas e 36 minutos. A tripulação permaneceu no aeroporto para decolarem em direção a Brasília, quase 5 da tarde. Eles chegaram lá perto das 6 e o retorno para Guarulhos aconteceu quase 10 da noite. O Learjet passou a ser controlado pela torre quando chegou próximo de 7 quilômetros da pista. Neste ponto, era o centro de controle de tráfego quem dava as orientações de proa, altitude e velocidade. A Delta tem condições de formar vento? Está derivando bastante para a esquerda, ok? Vai interceptar agora próximo ao marcador esquerdo. O piloto pede para manter a velocidade que estava acima das condições de pouso e a torre autoriza. O jato deve sempre arremeter quando perde a aproximação, exatamente como o piloto fez. Delta remetendo, senhor. Cliente Lima, Serra Delta, chame o controle 119,8. O piloto deveria subir para 6.000 pés e fazer uma curva à direita, onde permaneceria em espera até ter condições para pousar. Uma particularidade de Guarulhos, e não para a esquerda, que é um procedimento padrão nos pousos visuais em outros aeroportos do país. O piloto responde que a condição do voo é visual e, mais uma vez, pede autorização para a curva à esquerda. Na possibilidade, estamos em condições visuais, curva à esquerda, interceptará do vento. O controlador demora alguns segundos para responder. É aí que a comunicação entre piloto e controlador fica confusa. O piloto realmente falou que estaria arremetendo para a esquerda. Segundo parece, não foi confirmado a esquerda realmente ou não, e a torre deixou de chamar a atenção dele para esse respeito, presumindo que ele faria o cruzamento do lado norte para o lado sul, certo? Em cima do aeroporto, para se enquadrar no tráfego aéreo daquele aeroporto. O avião se afastou do aeroporto e se aproximou da Serra da Cantareira. O Learjet segue a orientação, mas estava em alta velocidade e baixa altitude. Ele estava a 3.300 pés, quando deveria estar a 6.000 pés. A aeronave não tinha instrumento que informasse a proximidade com o solo. O relatório aponta que o altitude alerta não foi possível comprovar se ele funcionou ou se ele foi desprezado para o piloto. O jato some do radar.
Apesar das condições meteorológicas serem satisfatórias para o voo visual noturno, a área que ele adentrou, ela era desabitada, sem nenhuma iluminação. A iluminação era a do lado sul da grande São Paulo, da cidade de São Paulo, o que causa o chamado black hole, ou buraco negro, que impede o piloto de identificar no escuro as montanhas onde ele acabou colidindo. 23 horas e 15 minutos. Nesse horário, o jato bate, abre uma clareira na mata e se choca contra um paredão. Minutos depois, começaram as buscas pelas vítimas do acidente. E a Serra da Cantareira ficaria marcada como o cenário de uma grande tragédia. As buscas começaram às 5 da manhã, com muita dificuldade. Nós poderíamos ir até um determinado local com as viaturas, a partir dali teríamos que subir o morro caminhando. E sem conhecer, né? Começamos a subir, mesmo sendo à noite, né? Até na esperança, na possibilidade de encontrar o avião o mais rápido possível e, além de encontrar o avião, poder encontrar alguém com vida ainda. Né? E aí começamos a descer e aí já começamos a nos deparar com pedaços maiores e aí já começamos a encontrar a primeira vítima, né? No caso, os dois primeiros que foram encontrados foram o piloto e o copiloto. Com essa questão do avião ir se desmanchando pela vegetação, aí os corpos foram também parando em lugares distantes. O helicóptero foi acionado. Em lonas, os corpos foram retirados da mata. Nós iniciamos a madrugada, praticamente o dia inteiro, até encontrar o último, né? E o último, até por uma coincidência, era o cantor, né? Era o Dinho. Dinho era quem dava voz à mensagem da banda. Autêntico, engraçado, artista desde sempre. Gentilmente, os pais deste talento me receberam para relembrar, 23 anos depois, como foi o momento mais difícil da vida deles. Quando é que vocês se deram conta de que tinha algo errado? Eu, no aeroporto, eu percebi quando o avião mandou remeter, né? O senhor estava lá para buscá-lo? Estava. Quando nós subimos, que o moço fala que houve algum problema, já levaram a gente para o posto médico. Ali já doparam a gente. A família de Dinho esperava no aeroporto o pouso que nunca aconteceu. Eu falei, gente, não está acontecendo isso. Isso é um pesadelo. Esses meninos estão brincando com a gente. Eles estão brincando. Daqui a pouco eles vão chegar aí fazendo palhaçada. Um sorriso é a última lembrança. A maior lembrança que eu tenho foi no último show que ele foi fazer em Brasília, que o pai dele ia levar ele para o aeroporto. E ele pega e antes de sair da cozinha, ele me deu um abraço. Saiu abraçado comigo, depois me abraçou novamente. Vivia me abraçando, mas aquele dia, coração de mãe não se engana, né? Aí eu falei, mas que coisa. Ele me abraçou umas 3 vezes, ele olhou assim para mim e fez assim. Em casa, os brasileiros acompanhavam tudo. A notícia se espalhava. Repercussão mundial. Os fãs custaram a acreditar. Antes de Mamonas Assassinas, a banda foi a Utopia, que fazia cover de grupos famosos. Parece que ontem eu vi na televisão uma pessoa dizendo situação. Em 1992, Rick Bonadio produziu o primeiro vinil do grupo Utopia. E foi nos ensaios, enquanto se divertiam fazendo paródias, que eles descobriram a fórmula dos Mamonas. Quem era
O Dinho sem fantasia, longe dos palcos, o filho que só vocês tiveram esse privilégio de ter durante os anos todos de vida dele. O filho amado, o filho querido, que passou a infância, como todos já sabem, dentro da igreja, cantando. E desde criança que ele já treinava na frente do espelho a ser um artista. E sempre ele falava, eu vou ser famoso. Ele sempre se destacou na escola, se destacou nas amizades. Ele sempre foi líder. Foram 7 anos de ensaio para 7 meses de sucesso. Quando ele chegava em casa dos shows, tudo, quem chegava na minha casa não era um Mamonas, era o meu filho. Eu abraçava ele, falava, aqui está sua fã número 1. E, assim, aquele aconchego do lar, né? Eles alcançaram o recorde brasileiro de vendas num só dia. 25 mil exemplares em apenas 12 horas. Foi o disco de estreia mais vendido da história da música brasileira. Esse jeito dos Mamonas, irreverente, essa juventude tão irreverente, tão feliz, cativou a todos nós, né? Porque não era uma brincadeira pesada. Eles conseguiram, com temas difíceis, fazer uma coisa assim que ficou leve. As crianças cantavam, né? Crianças cantam ainda e devem cantar, porque faz parte da história da música popular brasileira. Maria, vê se larga de frescura, eu te levo no hospital pela manhã. O cachê era um dos mais caros do país. Os Mamonas percorreram 25 dos 27 estados brasileiros. Primeiro dinheiro ele comprou um carro para mim, depois comprou uma casa para a mãe dele, depois comprou o carro. Então, para ele, na verdade, ele sempre achou assim, dinheiro bom é para gastar e passar troco. Nada de ficar agarrado com dinheiro, isso e aquilo. Então, ele conseguiu ser contente, ser feliz do jeito que ele foi. Chamados de Cometa da Alegria, eles foram longe, numa trajetória curta demais. 7 meses de sucesso, 3,5 milhões de discos vendidos, 8 shows por semana. Em menos de um ano, milionários, famosos e queridos por todo o Brasil. Os Mamonas sempre tiveram uma relação diferente com os aviões. Samuel desenhava aeronaves. Ele, Sérgio e Bento chegaram a formar uma banda chamada de Ponte Aérea. Dinho pretendia estudar para ser piloto. Num dos discos, eles agradecem a Santos Dumont por ter inventado o avião. E todos moravam perto do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. As brincadeiras com um possível acidente eram constantes. Nós estamos indo buscar o teco-teco que nós alugou, ele vai cair. No dia do acidente, Júlio disse a um amigo que havia sonhado com a queda do avião. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. 2 dias depois, a despedida. Mais de 65 mil fãs acompanharam o sepultamento. Tudo transmitido ao vivo. Foi neste ginásio que a banda recebeu um dos nãos mais significativos da carreira. Eles queriam se apresentar na cidade de origem, mas foram recusados. Depois que o sucesso explodiu, a situação mudou. E as pessoas olhavam para mim e diziam, é impossível, cara. É impossível você chegar até aqui. É possível sim. É possível vocês, cada um de vocês que estão aqui hoje, é possível realizar sonhos
um espaço especial para a banda, que marca a luta pela fama e a consolidação do sucesso. Um lugar inesquecível para o público, porque foi aqui também o velório coletivo dos 5 integrantes. Eu perdi meu sobrinho, perdi meu filho, perdi os outros meninos que viviam dentro de casa, mas eu fiquei assim um bom tempo, como eu já disse, esperando eles voltarem a qualquer momento. E não tem situação pior na vida do que um pai e uma mãe perder um filho. Não tem. Não é que a gente acostuma, a gente vai sobrevivendo. Ele, para mim, era o maior bem que tinha, era o maior patrimônio que tinha. A única coisa que eu pedi a Deus é que não ficasse com bronca de ninguém. Todos queriam entender a causa do acidente. Partindo para o acidente, tem hora que eu questiono. O especialista em segurança de voo havia se aposentado cerca de 6 meses antes. Ele fazia parte da equipe de investigação do CENIPA e conta que a pressão por uma resposta foi intensa. É muito desesperador, é muito difícil, porque trata-se apenas de hipóteses. As variáveis estão todas abertas. E uma investigação dessa amplitude, uma investigação de um acidente, é um quebra-cabeça. Todo mundo quer respostas imediatas. A imprensa quer divulgar o fato, a família quer respostas, a sociedade quer respostas e a gente não tem essas respostas para dar naquele momento. Num primeiro momento, o piloto foi considerado o principal responsável pelo acidente. É muito fácil, quando a pessoa morre, colocar a culpa nele. Nenhum piloto quer morrer. Nenhum piloto é suicida. Os pilotos trabalham com um nível de segurança muito elevado. Eu acho que a especulação popular em torno do acidente só causa malefício. Aos 30 anos, o comandante deixou esposa e 2 filhas. Você dorme casada, com um marido que faz tudo, e você acorda viúva com 2 filhas para criar. Aí você acorda no olho do furacão, literalmente é o olho do furacão. Com tudo que estava acontecendo, e mais tudo que eu teria que ia acontecer, né, que eu já sabia o que eu ia enfrentar a partir daquele momento. A viúva do piloto convivia com a dor da saudade e o peso das acusações. Criou-se realmente uma onda de que o piloto errou. Não seria vítima se estivesse vivo conosco, né? Mas foi vítima, tão vítima quanto todos que estavam ali, e todas nós somos vítimas até hoje. Naquele instante, ela passou a ser, para muitos, a viúva do homem que matou os Mamonas Assassinas. Obviamente, teve alguns momentos que me machucaram. Foi durante as audiências que a empresária decidiu virar bacharel em Direito. Conforme as audiências que nós íamos tendo, né, por conta do acidente, eu fui percebendo que muita coisa estava errada. Porque eu sabia quem era o Jorge, eu sabia o profissional que ele era. E nessa audiência, essa juíza falou assim: olha, mãe, para mim, se você quer provar alguma coisa, faça uma faculdade de Direito. E você reúna suas provas, monte o seu TCC sobre isso e isso vai ser anexado ao processo. Cristiane passou 5 anos juntando um dossiê, recortes de jornal, documentos, relatos e relatórios, provas, pistas e todas as publicações sobre o caso. No relatório final da aeronáutica dizia assim, tudo que você lia, você jogava, você intencionava ao que estava morto, né? Mas no meu TCC houve uma sucessão de falhas, né? A torre começou a falhar. Quando ela pede um determinado posicionamento, uma coisa que não deveria ter perguntado, ali obviamente já distraiu o piloto, então foi uma sucessão de falhas. E nessa sucessão de falhas, ele foi o último a falhar. A tese de conclusão de curso foi anexada ao processo. Eu falei, meu Deus, consegui. É um choro diferente hoje, um choro de gratidão, de respeito com as outras pessoas, com a minha família, comigo, com elas, e com todas aquelas pessoas que, de uma certa forma, torceram por mim. Com este dossiê, ela apresentou o pai para as filhas. Aí de vez em quando elas pegam, elas leem, elas olham,
como era o pai, como foi o acidente, o que aconteceu de verdade, o que não aconteceu. A filha mais velha é médica, a caçula é dentista e perita criminal, por influência da história do pai. Eu acho que isso me deu forças para estar chegando onde eu quero chegar, né? Porque eu fiz a odontologia exatamente para a área da perícia criminal. Ana Elisa faz parte de um grupo internacional de voluntários e pode ser acionada a qualquer momento para um desastre, inclusive aéreo. Ela integra a equipe que se comunica com as famílias sobre as mortes e faz a localização das vítimas. Foi um alívio também para minha mãe ter um corpo para enterrar, como de todas as famílias de vítimas hoje em dia. Eu quero mostrar para as famílias que tudo vai passar, né? Que tem que ser forte. Ana e a irmã sofreram a ausência e o preconceito. É uma dor que a gente carrega. E quando alguém aponta, coloca a culpa, parece que cutuca a ferida, né? Então piora a dor. Especificamente, o pai do Dinho foi muito grosso e rude em algumas acusações. Que eu me lembre apenas a família do Dinho, que falava muito. Os outros não. O piloto é ocupado. O piloto é ocupado. Eu tenho várias reportagens dele. Porque você tinha que conviver com a dor do seu marido, da perda do seu marido. Se ele perdeu alguém, peraí, eu também perdi. O pai de Dinho pondera. Não fiz para não sentar e nem para criminar. Eu não sou o dono da verdade. Pode ser que eu esteja errando em tudo. Durante muito tempo, a família do piloto evitou a família do vocalista. Não sei. Por quê? Eu nunca tive essa oportunidade. Nunca, porque eu não quis. Uma porque eu não quis e outra porque eu não estava preparada. Hoje eu estou preparada, tranquilamente. Mas eu nunca estive preparada. Mas hoje, 23 anos depois, a possibilidade de um encontro entre as famílias é um desejo de todos. Desde de infância, minha mãe comenta algumas coisas, né? E eu acho que isso pesa muito ela também, né? Esse peso que ela carrega, até de angústia, né? Então, vai tirar um peso tanto dela quanto nosso, né? Vai libertar a todos. Isso para olhar nos olhos. Resolveu a história? Pronto. Existe alguma coisa ainda. Se a tampa não fechou, é porque alguma coisa tem que acontecer, né? Então, eu acho que se esse encontro for um encontro para fechar essa tampa, que seja bem-vindo. A gente pode promover esse encontro agora, então? Se ela tem alguma dúvida, eu não tenho. Para mim, a hora que eu puder encontrar com ela, para mim é um prazer. Por mim, tudo bem. Este é um lugar muito especial, a Praça Mamonas Assassinas. E exatamente aqui neste local nós vamos promover esse encontro, porque nós trouxemos a esposa do Jorge Martins, a Cristiane, e a filha dele, a Ana, para que vocês pudessem trocar esse abraço. Que bom. Elas estão ali, ó, esperando por vocês. Eu acho que a imagem desse abraço talvez possa dizer mais do que muitas palavras, inclusive, né? Eu estou emocionada. Preparar tudo isso para que a gente pudesse se encontrar mesmo. Eu estive lá na cidade dela, logo após o acontecimento. Tive vontade de ir na tua casa, te dar um abraço. Mas eu creio que não era a hora ainda. E, de repente, chegava coisas até mim que realmente me deixavam muito magoada, muito chateada, mesmo porque assim, nós estávamos envolvidos no mesmo luto. Né? Não tem motivo para as pessoas levantar a conversa. E muitas vezes, algumas emissoras me pediram um encontro com o senhor. E eu não aceitei porque eu achava que não era o momento, que não tinha que ser aquele momento. E foi muito bom ter vindo porque hoje eu senti que eu precisava de lhe dar um abraço, de receber e dar um abraço à senhora, porque a senhora é mãe como eu.
né? O senhor é pai, como eu sou também, porque eu Claro. me tornei pai e Sem mãe, dúvida. né? O Dinho, o que ele gostava era cantar. Ele estava fazendo o que ele gostava, e seu marido também. E as outras coisas, Deus é que sabe. Esse momento é de vocês, eu vou deixar vocês aqui, já vou me despedindo, porque assim, do que eu conheci do Dinho e dos meninos, dos Mamonas, eles sempre levaram alegria, humor, irreverência, e tudo isso é sinônimo de amor, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, o que nós estamos presenciando aqui. Então eu tenho certeza que eles gostariam de que todos os que ficaram vítimas dessa tragédia pudessem ter esse tipo de relacionamento, mesmo que 23 anos depois. O relatório do CENIPA indicou que o acidente foi consequência de um conjunto de erros e que a empresa de táxi aéreo operava em desacordo com as normas do Regulamento Brasileiro de Homologação Aérea. O Learjet 25D, considerado uma aeronave de caça, não voa mais no Brasil. E 23 anos depois, as músicas dos Mamonas Assassinas ainda são escutadas milhões de vezes, também nas plataformas digitais.